Olá, eu sou Vitor Drummond, jornalista, correspondente internacional aqui em Londres, e vamos ao resumo da semana, um novo quadro que eu preparei para você. Bem, pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registra mais de 1.000 mortes por coronavírus. O total chega a 26.754 mortes e são 441 mil pessoas infectadas. Lembrando que estes números são os oficiais, sem contar os casos subnotificados. Isso tem acontecido muito, tá? Muitos hospitais não têm registrado, até por uma questão dos planos de saúde. Eu tenho amigos de corretoras de saúde, de planos de vida, que dizem que algumas famílias estão pedindo para não colocar que a morte foi causada por Covid-19, porque senão eles não recebem. As seguradoras, elas são amparadas pelo fato de que em caso de pandemia elas não precisam pagar o plano, elas não precisam pagar a pólice. Então tem muita causa de morte no atestado que não está aparecendo Covid-19 por essas questões e por outras questões políticas. Por exemplo, alguns prefeitos eles não querem fechar o comércio local. Então eles também estão fazendo de tudo para não divulgar os números, estão fazendo de tudo para as secretarias de saúde não atualizem esses números. Então continue tomando bastante cuidado, porque a pandemia é real, a doença não é uma gripezinha, é uma doença muito, muito séria. Aqui no Reino Unido a gente já teve este número alto por dia, cerca de 1.000 mortes por dia, que já caiu drasticamente. Mas por que caiu? Por conta do lockdown, do isolamento e do distanciamento social de 2 metros. A gente já teve dias sem nenhuma morte, pelo menos aqui em Londres. E você, o que você tem feito para se proteger e para proteger as pessoas que convivem contigo? Eu tenho visto muita gente quebrando a quarentena, quebrando o isolamento social, frequentando casa de amigos. Gente, isso é muito sério, tá? Desde 14 de março que a gente não recebe amigos em casa e a gente nem visita ninguém. Na verdade, as pessoas aqui em Londres nem querem e não aceitam estes encontros, pelo menos as pessoas conscientes que eu conheço. Pense a respeito e tente fazer o mesmo. É um sacrifício? É um sacrifício, mas é por um bem social maior. Manifestantes invadem delegacia em Minneapolis em protesto contra a morte de George Floyd. Você acompanhou esse caso horrível dessa semana, né? Do negro que foi agredido pela polícia. O policial branco ficou com o joelho no pescoço dele por quase 8 minutos. As pessoas filmando e ele foi morto ali na frente das pessoas. A cidade de Minneapolis enfrenta a terceira noite de protestos por causa da morte que aconteceu em decorrência dessa ação policial. Esse policial branco ficou 8 minutos ali, tinha uma plateia de pessoas filmando e pedindo para o policial parar, ele não parava. Tudo isso por quê? Porque George fez uma compra usando uma nota falsa de $20. Uma vida que vale $20? Primeiro que a gente não sabe, né? Todo mundo pode ser vítima disso. Eu recebo uma nota de 20 libras, de $20 e dou no mercado. E aí o policial vai fazer isso? Vai me jogar no chão? Vai colocar o pescoço sobre a minha cabeça? Talvez não, porque eu sou branco. Talvez não, porque eu não sou esse negro que é sempre perseguido, que é sempre visto como alguém que rouba, como alguém ilegal. Esse é o estigma do racismo no mundo, sabe? O que acontece na cidade, lá em Minneapolis, já a terceira noite? Tá tendo destruição de carros, de imóveis. Essa violência é a melhor resposta? Claro que não, mas como disse meu amigo Fred Nicásio, que é um médico negro ativista contra o racismo, é isso o que o racismo faz com as pessoas, deixa as pessoas loucas, porque elas ficam tão enfurecidas, tão perturbadas com tudo aquilo, que a única maneira que elas têm de reagir é gritando, é colocando fogo nas coisas, porque está todo mundo desorientado. É uma agressão tão grande contra uma raça, é uma agressão tão grande contra um ser humano, que as pessoas só estão conseguindo responder com violência. É realmente muito triste e frustrante ver um crime bárbaro e cruel desse acontecendo em pleno século XXI. Eu vi comentários horríveis na reportagem do G1, eu vou ler aqui, tá? Esse comentário é de um tal de Thales Urbano, não sei se é uma pessoa fake, se é um perfil real, mas ele diz o seguinte: quando morre um negro, tacam fogo em tudo, abre aspas, né? Quando morre um branco, ninguém liga. O racismo começa por aí, tô lendo do jeito que ele escreveu. Se o criminoso, seja ele preto ou branco, não estivesse passando nota falsa, cometendo um crime, ainda estaria vivo. O policial não sai de casa pensando, hoje eu vou matar um negro. Parem com esse vitimismo, geração fraca. Fecha aspas. Querido Thales, o policial ele não sai de casa pensando, hoje eu vou matar um negro. Mas se ele vira um negro com qualquer desvio de conduta, roubando um pacote de biscoito que o mesmo branco roubaria, ele vai agir com muito mais raiva, com muito mais desrespeito e com muito mais fúria com esse negro.
Ele olha para o vulnerável, um vulnerável fora do padrão que ele considera eugênico e normal e predominante, e vai sim agir com mais violência. E as pessoas reagem contra as mortes de negros, Tiago e todos os outros Tiagos que pensam igual, tá? Porque por centenas de anos, os escravos exploraram, os brancos, aliás, exploraram e escravizaram negros para construir o país que você mora. Seja Brasil, seja Estados Unidos. Foram chicoteados, os negros foram violentados, mortos em praça pública. Negros não se vitimizam, eles foram e continuam sendo vítimas injustiçadas a vida inteira. E apesar de serem maioria no mundo, só aí no Brasil que você mora são 57% de negros no total da população, eles não são representados em quase nenhum setor da sociedade branca, racista. Repense seus valores, tá bem? Outra notícia, Bolsonaro tem reprovação de 50% e aprovação de 27% na gestão da crise do coronavírus, diz Datafolha. Levantamento ouviu por telefone 2.069 pessoas maiores de idade na segunda e na terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos policiais, assim, né? Pensa no Bolsonaro, bandido, pensa em polícia que tinha que prender o bandido. Esse miliciano inapto devia ter reprovação de 100%. É desalentador pensar que ainda tem gente perversa que apoia a imoralidade deste bandido irresponsável, que promove encontros, incentiva atos de apoio a favor do seu governo e contra o STF, contra o Congresso em plena pandemia, que não acredita e não respeita o isolamento social. Outra notícia, inquérito do STF já investigou ameaças de incentivar plenário e matar ministros. Nas decisões de Alexandre Moraes do STF, o foco é a investigação de notícias fraudulentas, fake news, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas e ameaças que atingem a segurança do STF e de seus membros. Como os crimes cometidos por pessoas como o tal do velho da Havan, desculpa a linguagem informal, mas aqui é um jornalismo desconstruído, e de Carlos Bolsonaro, que promovem fake news pelo país, tentando defender o governo Bolsonaro. Está sendo investigada a existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais com o intuito de lesar a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. Mas a apuração identificou ofensas e agressões que caracterizam crimes contra a honra, a integridade física e a vida dos ministros. Já não bastasse as fake news, né? Eles são realmente uma quadrilha violenta. Dentre os fatos mais graves em apuração e que não tem relação com a operação de ontem, né, que invadiram as casas das pessoas, foram atrás do velho da van, só corrigindo, não invadiram a casa das pessoas, estão numa busca e apreensão para encontrar provas contra esses criminosos. Estão também ameaça de morte feita pela internet a ministro do STF com a identificação do autor, que afirmou a intenção de dar um tiro nas costas do ministro na própria sede do Supremo, e essa ameaça foi estendida a um dos irmãos do ministro. Uma postagem feita em rede social que continha uma ameaça de atirarem o ministro do STF em seguida nas costas e a queima-roupa em todos os ministros da corte. O mesmo suspeito em outra postagem no Facebook sugere jogar combustível e tocar fogo no plenário do STF quando os ministros ali estivessem reunidos. Só para citar alguns, tá? São 72 processos aí 72 inquéritos nessa investigação do STF. Este é o Brasil da extrema-direita, o Brasil dos bolsonaristas, o Brasil da supremacia branca. Eu não vejo diferença nenhuma entre essas pessoas e grupos de terrorismo e de extremismo de países árabes ou de grupos que defendem o nazismo, por exemplo. Nenhuma diferença. As pessoas devem estar preparadas para que novos surtos de coronavírus se desenvolvam muito rapidamente, afirma a Organização Mundial da Saúde. São mais de 1.700 tipos de mutações do coronavírus presentes em animais. Já falei isso com alguns amigos, já mencionei isso em alguns posts rápidos de stories. E aí como é que vai ficar? Se vão ter tem essa pandemia, se essa pandemia ela não vai diminuir, o vírus não vai desaparecer, outros vírus vão aparecer, outras pandemias podem surgir. Vamos pensar só nesse momento, tá? Desse Covid-19, desse coronavírus que está nesse momento acontecendo na sociedade. Como é que fica essa realidade? Você vai poder encontrar com seus amigos? A gente vai entrar já aqui no 3º mês em Londres sem encontrar amigos. Mas a partir de segunda-feira na Inglaterra, lembrando que o Reino Unido, né, é a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte, cada um tem a sua própria legislação. Aqui na Inglaterra você vai poder encontrar em grupos de até 6 pessoas de diferentes famílias fora, em parques ou agora também em jardins particulares, mas nunca dentro de casa.
desde que se mantenha a distância de 2 metros. Eu devo voltar ao trabalho? Como é que eu vou chegar até lá? Se isso vale para a Inglaterra, tem que valer que já está um pouquinho mais avançado, que já teve um pico, outro pico pode surgir, segundo especialistas. Mas isso vale para aqui, vale também para o Brasil, onde a doença nem chegou no pico máximo, a quantidade de mortes por dia ainda vai aumentar provavelmente. Então como é que você deve voltar para o trabalho? Como é que você chega até o trabalho? As pessoas podem trabalhar em casa na Inglaterra, as pessoas que podem fazer home office, elas devem continuar a fazê-lo, evitando ao máximo essa exposição com o público, com outras pessoas, com o transporte público. Mas o governo diz que quem não puder deve viajar, deve ir para o local de trabalho, se ele estiver aberto, né, se esses escritórios abrirem. Por exemplo, tem o centro financeiro aqui da Inglaterra que tem bancos gigantes e a equipe de TI, algumas equipes de programação, elas precisam ir porque os servidores estão lá. Essa pessoa não consegue levar um servidor, todo aquele banco de dados eventualmente para casa, ou não consegue ter esse acesso em casa. Então, como elas devem fazer? Elas devem ir de bicicleta, a pé ou de carro, se possível, num país, pelo menos numa cidade como Londres, nem todo mundo tem carro, porque o transporte público é muito eficiente, né, nas principais cidades da Europa, mas de preferência evitar a superlotação dos transportes públicos. Mas aqueles que precisam pegar ônibus, os trens ou os DLRs, os trens de superfície, eles estão sendo instruídos a esperar nas filas com distanciamento social de 2 metros e a usar as coberturas faciais, as máscaras ou até aquele escudo, né, de proteção em acetato. Os locais de trabalho eles devem ser seguros para a equipe, com mais limpeza, mais turnos de trabalho alternados, né, com menos pessoas no escritório, óbvio. E para os funcionários do escritório, aqui tem um costume das pessoas poderem rotar a mesa de trabalho. Hoje eu trabalho nessa mesa, amanhã eu trabalho na outra. Esses rodízios de mesa não vão ser mais permitidos. Bem, esse é um breve resuminho da semana para você. Se você gostou, marca seus amigos para que eles também fiquem atualizados, compartilhe, isso me ajuda a divulgar o vídeo e me incentiva a continuar tirando parte da minha agenda apertada de trabalho. Eu estou bem ocupado durante a quarentena para continuar fazendo isso para você. Aproveite o final de semana com moderação, pratique o distanciamento e o isolamento social na medida do possível. Saúde, paz e paz.